Olá, alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Paloma Moreira e hoje estarei ministrando a disciplina de elaboração de projetos. Essa é a nossa primeira aula, onde estudaremos a unidade 1, das páginas 2 até a página 9. Eu coloquei os principais conteúdos dessas páginas aí no slide para a gente estar acompanhando, tá? Então, não precisa necessariamente consultar o material de vocês, mas é interessante que vocês façam a leitura dele por completo depois, ok? Primeiro, a gente precisa entender o que nós vamos estudar nessa disciplina de elaboração de projetos, tá? Quando nós falamos de elaboração de projetos, nós estamos tratando da criação de projetos de pesquisa e projetos científicos, tá? Vocês vão precisar disso durante a vida de vocês acadêmica, ou seja, na parte dos estudos, e às vezes, dependendo da empresa onde vocês vão trabalhar, vocês também têm que elaborar alguns projetos, tá? E o primeiro passo para desenvolver projetos é aprender a desenvolver os projetos científicos, tá? Esses projetos científicos e acadêmicos, eles são feitos com base em pesquisas, tá? Com base na criação do conhecimento. Então, para nós entendermos a disciplina de projetos, a gente precisa entender como é que se produz o conhecimento acadêmico científico, já que o objetivo desse trabalho é justamente explorar o conhecimento, tá? Uma observação que nós vamos ver nas próximas aulas é que os projetos científicos são trabalhos que eles são criados, mas não de qualquer maneira. Eles têm uma metodologia, tá? Que é o que a gente chama de metodologia da pesquisa científica. E eles também seguem normas. Aqui no Brasil, quem estipula as normas para a elaboração dos projetos é uma instituição chamada ABNT, tá? Que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas. Vamos ao primeiro ponto da unidade 1. Como se produz o conhecimento acadêmico científico? Para o espírito científico, qualquer conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não tem pergunta, não pode ter conhecimento científico. Nada se dá, tudo se constrói. Olha só, segundo o estudioso Japiaçu, nós temos a construção do conhecimento através das perguntas. Então, o primeiro passo para a ciência evoluir, se tornar como nós conhecemos hoje, foi a indagação, foram as perguntas, tá? O homem teve curiosidade de descobrir como o mundo funciona e por que as coisas são da maneira que são, tá? Então, a construção para o conhecimento, ela começa nas perguntas. São necessárias algumas normas e regras para tentarmos compreender e explicar o mundo, a realidade, à nossa volta, sem estarmos a recorrente seguidamente a reprodução, a crítica da mesmice, senso comum, ou dos lugares comuns que não nos são impígnos, tá? Cotidianamente, por indivíduos, grupos e instituições sociais de todos os naipes e calibres. Bem, o que esse parágrafo trata, tá? Nós precisamos entender que para explicar o nosso mundo é necessário compreendermos a realidade à nossa volta sem estar sempre recorrendo ao senso comum. Tá? O que é o senso comum, gente? É aquele conhecimento que a maior parte das pessoas tem, mas não tem comprovação científica. Eu vou citar um exemplo simples, tá? Antigamente se acreditava muito que você comer manga com leite fazia mal, tá? Hoje em dia vocês sabem que isso não é verdade, tanto é que a gente tem sorvete de manga, né? Mas antigamente eles acreditavam que isso fazia mal para o corpo. Por quê? Isso era uma ideia do senso comum. É uma ideia que a maioria das pessoas tinha, só que ela não tinha comprovação científica nenhuma. E esse parágrafo fala que para nós compreendermos a realidade do mundo,
O ideal é nós não estarmos sempre recorrendo ao senso comum, tá? O ideal é nós buscarmos estudar as coisas com profundidade, questionando o senso comum, questionando as ideias que a maior parte das pessoas tem. Porque não é só porque a maioria das pessoas acredita em uma coisa que ela seja uma verdade científica, tá? Ao estudar metodologia, o primeiro impacto que se tem é que se trata de algo enfadonho, cheio de regras difíceis de serem seguidas. Porém, ao nos apropriarmos desse conhecimento, percebemos como algo prazeroso e facilitador do entendimento de todo o processo que necessitamos para ter uma atitude investigativa. Então, gente, quando nós nos deparamos com a disciplina de projetos, tá? Como eu falei para vocês na primeira parte dessa aula, essa disciplina de elaboração de projetos, ela é baseada, tá, em uma outra área do conhecimento, que a gente chama de metodologia da pesquisa científica, tá? A metodologia da pesquisa científica foi um método criado para se explorar o conhecimento científico. Por quê? Nem todo conhecimento a gente pode caracterizar como conhecimento científico. O conhecimento religioso, por exemplo, tá? Ele é um conhecimento que ele tem base na fé. Ele não tem base na ciência, então ele não pode ser considerado um conhecimento científico. Então existem regras para que a ciência se desenvolva e para que um conhecimento seja validado como científico, tá? E quem dita essas regras é a metodologia. Convido-os a adentrar nesta aventura e perceber o quanto é produtivo, entender o valor da metodologia científica a fim de aprimorar nosso conhecimento e construirmos uma atitude aprendente. É sempre interessante, pessoal, nós nos questionarmos a respeito da realidade que nós vivemos. Por quê? Se nós não questionarmos, nós vamos ser facilmente manipulados por qualquer pessoa. Um exemplo de manipulação que acontece é, por exemplo, a mídia. A mídia, se nós não questionarmos as ideias que nos são passadas, nós acabamos sendo manipulados pela opinião dos meios de comunicação, tá? Então, é sempre interessante estarmos questionando as informações que são transmitidas a nós. Entende-se metodologia como o estudo do método para se buscar determinado conhecimento, tá? De acordo com Demo, diz que a metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer ciência, cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos, tá? Então, vamos usar um exemplo bem atual, tá? Digamos que eu tente provar que a Terra é plana, né? Nós sabemos que a ciência, ela afirma que a Terra, ela é esférica, tem um formato global, tá? Mas digamos que eu aceite a teoria da Terra plana e eu desejo comprovar. Para que os cientistas validem essa minha teoria e ela seja aceita pela ciência, eu preciso utilizar um método que é chamado de método científico. Eu não posso chegar lá e dizer simplesmente que a Terra é plana porque eu acredito que a Terra é plana. Quais foram os meios que eu usei para comprovar isso? Tá? Então, se eu não desenvolver o método científico adequadamente, aquilo não vai ser validado como ciência, tá? Agora, nós vamos observar alguns objetivos da metodologia científica. O que é que essa área do conhecimento deseja atingir, tá? Qual o objetivo? Qual é a função dela? Primeiro, distinguir a ciência e as demais formas de obtenção do conhecimento. É através dela que a gente vai dizer o que é ciência ou não, tá? Desenvolver no pesquisador uma atitude investigativa. Estabelecer relações entre o conhecimento estudado atualmente com os existentes. Promover possibilidades para a leitura crítica da realidade. Sistematizar atividades de estudos. Integrar conhecimentos. Desenvolver postura holística na superação da fragmentação dos conhecimentos, tá? Postura holística, gente, significa você
você buscar todas as visões sobre um assunto, tá? Significa que o cientista, quando ele vai estudar, ele não pode considerar apenas um ponto de vista, tá certo? Orientar na elaboração de trabalhos científicos, desenvolver o espírito crítico. Então, esses são os objetivos, tá? Essas são as funções da metodologia científica. Segundo Lakatos, outros autores baseados na ideia do filósofo Augusto Comte alinham essa classificação ao conteúdo, ficando assim demonstrada. Bem, qual é a classificação que a metodologia científica faz das ciências? Tá? Ela vai dividir as ciências em 4 campos principais. Primeiro, nós temos as ciências matemáticas, tá? Que vão abranger aritmética, tá? Vão abranger aritmética, geometria e álgebra, tá? Então, a matemática, ela tem essas 3 ciências que são consideradas ciências teóricas da matemática: a aritmética, geometria e álgebra. Nós temos a parte aplicada da matemática, que é a mecânica racional e a astronomia, certo? Então, são as áreas da ciência que são consideradas ciências matemáticas. Depois nós temos as físico-químicas, que envolve a botânica, a zoologia e a antropologia, ok? Abaixo nós temos as ciências biológicas, que envolve as ciências psicológicas, que é a psicologia, a lógica, a estética e a moral, e as históricas, que são, obviamente, a história, a geografia humana e a arqueologia. E por último, nós temos as ciências consideradas morais, como a cosmologia racional, a psicologia racional e a teologia racional. Essa classificação científica, tá? Essa classificação dos 4 tipos de ciências ela foi feita com base nos estudos de Augusto Comte, tá? Não são todos os cientistas que classificam dessa maneira, tá? Só que essa é a classificação mais aceita pela maioria dos estudiosos. Aqui nós vamos ter também as áreas do conhecimento. Nós podemos separar os tipos de conhecimento como 4 tipos principais. O primeiro é chamado de conhecimento popular, tá? Também chamado de senso comum, que tem as características listadas abaixo. Ele é valorativo, é reflexivo, é assistemático, é verificável, é falível e é inexato, tá? O que significa isso? Olha só, eu vou comentar principalmente as 3 últimas características, tá? Ele é verificável, você pode verificar se é verdade ou não, mas ele é falível. O que é isso? Significa que ele é suscetível a falhas, ele não está completamente correto. E ele é inexato também, tá? Ou seja, ele não determina as coisas com precisão. Depois nós temos o conhecimento religioso, teológico. Ele é valorativo, ou seja, ele atribui valor às coisas. Ele é inspiracional, baseado em alguma inspiração, como um livro religioso, por exemplo. Ele é sistemático, significa que ele é organizado. Ele é não verificável. Por que ele é não verificável? Porque as coisas do campo religioso, elas são baseadas na fé. Então, a fé, ela não é verificável, tá? Eu, por exemplo, não tenho como provar a existência de Deus. Entenderam? É infalível, tá? Para eles, tá? Para aqueles que aceitam conhecimento religioso, ele é infalível, a fé sempre está correta e ele é exato, tá? Isso para aqueles que aceitam conhecimento religioso. Aí acima nós temos o conhecimento filosófico, que é valorativo, ele é racional, ou seja, baseado na razão. É sistemático, é organizado, é infalível, é não verificável,
tá? Porque o conhecimento filosófico ele é baseado em teorias, então não tem como nós verificarmos. E ele é exato. Abaixo nós temos o conhecimento científico, que ele é real, ou seja, ele é factual, baseado em fatos, na realidade. Ele é contingente, tá? O que é isso? Ele é contingente no sentido de que ele tem a necessidade de convencer, tá? Ele é sistemático, ou seja, ele é organizado, ele é verificável, ele é falível também. Por que ele é falível, gente? Porque nós sabemos que a ciência ela está constantemente em evolução. Então, algumas coisas na ciência elas vão se aprimorando com o passar do tempo. Algumas teorias que antes a gente acreditava, depois vem estudos mais aprofundados que acabam desmentindo aquilo, tá? E ele é aproximadamente exato, ou seja, ele não é completamente exato, mas ele se aproxima da exatidão. O conhecimento científico, sendo real, factual, constitui um conhecimento contingente, com base na experiência e não apenas na razão. É sistematizado logicamente, formado de teorias, sistema de ideias. É passível de verificação, na qual as hipóteses podem ser testadas. Constitui um conhecimento falível, em virtude de encontrar-se em constante possibilidade de novas descobertas. E, por esse motivo, também é aproximadamente exato. Então, como eu mencionei para vocês, essas são as características do conhecimento científico. Ele é baseado em fatos, na realidade, tá? Ele pode ser testado, certo? Os cientistas, nos seus estudos, eles desenvolvem várias hipóteses, né? Que são possibilidades. E essas possibilidades que eles apresentam são testadas. E é um conhecimento falível. A ciência ela está em constante evolução. Eu vou citar um exemplo bem simples para vocês entenderem como a ciência ela vai mudando as perspectivas, tá? Ela vai mudando de ponto de vista. Alguns anos atrás, os médicos eles não recomendavam o consumo de ovos porque, segundo eles, causava colesterol, tá? Os estudos que haviam na época, eles mostravam que o consumo de ovos provocava colesterol. Mas, com o passar do tempo, eles verificaram, a ciência fez novos estudos e eles constataram que, na verdade, o que causava o colesterol não era o ovo em si, era a maneira como ele era preparado, porque a maioria das pessoas consumia o ovo com grande quantidade de óleo. E aquele excesso de óleo é que provocava o colesterol no corpo humano. Então, hoje em dia, vocês já veem várias nutricionistas recomendam ovos. As pessoas, quando querem ser fitness, hoje em dia, a gente vê essas blogueiras, personagens, e todos eles recomendam o consumo de ovos, porque hoje a ciência já comprova que o ovo é um dos alimentos mais completos que existem. Então, esse foi um exemplo simples que eu citei para vocês perceberem o quanto a ciência ela evolui, tá? Um dia ela afirma uma coisa com base em alguns estudos e depois nós podemos ter estudos mais aprofundados que vão contrariar aquilo que a gente acreditava que fosse verdade, certo? Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.